Se você clicou nesse vídeo aqui, muito provavelmente você curte assistir um filminho de terror. Mas convenhamos que achar um filme de terror hoje em dia que preste, que nos surpreenda e cause aquele frio na espinha é uma tarefa difícil. A maioria dos filmes de terror hoje em dia são muito clichês e muito previsíveis. E é por conta disso que na lista de hoje eu separei 6 filmes de terror que não são muito conhecidos aqui no Brasil e que você precisa conhecer. Are you not the babysitter? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Vamos falar desse gênero que eu tanto amo, o terror. E para fazer essa lista de hoje, eu estipulei umas regrinhas para mim mesmo. Primeiro, o filme ele não pode ser muito antigo, claro, tem alguns filmes aqui, por exemplo, de 2009, mas são filmes relativamente recentes, digamos assim. E uma outra coisa é que não pode ser um filme muito óbvio, muito conhecido, que é famoso e tal, e que provavelmente você ainda não tem assistido, então vamos conhecer esses filmes. Bem, o primeiro da nossa lista de terror hoje é o filme The Void, de 2016. É uma produção canadense muito interessante, conta a história de uma cidadezinha e acompanha um policial que ele tá lá entediado, nada tá acontecendo e de repente no meio da noite ele encontra um rapaz, um jovem ferido e todo psicologicamente afetado. Ele decide então levar esse rapaz para um hospital e aí as coisas vão por água abaixo. O filme vai virando um monte de merda. Alguns dos elementos que envolvem esse filme: seita, monstros com tentáculos, coisas bem nojentas, sangue pra todo lado. Tem criaturas muito bizarras nesse filme em momentos muito sombrios, né? Por boa parte do filme você fica imaginando que diabos que tá acontecendo. E basicamente o filme se passa ali no hospital, né? Um monte de gente presa dentro do hospital, um monte de lunático encapuzado que não deixa eles saírem do hospital. E o bicho vai comendo lá dentro do lugar. O que mais me chamou a atenção desse filme é que ele tem uma vibe anos 80, sabe? Por mais que seja do ano passado, os efeitos são práticos, eles não são efeitos especiais. Eles fizeram ali mesmo os bonecos e tal, os tentáculos, algo que fica bem realista até, digamos assim. Então o filme ele traz essa vibe nostálgica muito boa. Obviamente é um filme que tem alguns fatores meio previsíveis, digamos assim. A história às vezes é maluca demais, mas se você curte um terror da década de 80, esse filme aqui é pedida certa. Do you know where you go when you die? E o segundo da nossa lista de hoje é o filme espanhol Sangue do Meu Sangue, de 2014. É um filme que até tava na Netflix, eu não sei se continua lá, depois dá uma pesquisada, porque é um terror que vale muito a pena. Conta a história de duas irmãs. A irmã mais velha sofre de agorafobia, ela não consegue sair de casa, ela tem crises de pânico muito fortes, ao mesmo tempo que ela é uma religiosa fervorosa. Ela acaba sendo uma irmã super protetora para a irmã mais jovem que quer sair, quer se divertir, quer namorar, e as duas acabam entrando em conflito. Essa é só a premissa do filme, mas aí, além dos aspectos religiosos, das doenças psiquiátricas, né, a gente também tem o passado dessas irmãs, que é um passado muito sombrio. O pai delas, né, tem um segredo em relação ao pai, mas a história se desenvolve mesmo quando um vizinho se acidenta na porta da casa dessas duas e elas resolvem acolher esse cara, cuidar desse cara e acabam se interessando amorosamente por ele. Aí é que a coisa fica uma merda mesmo. O filme é bem interessante. Inicialmente você pensa, esse filme vai ser meio fraquinho, vai ser meio light demais. Mas, meu amigo, da metade pro final, o filme começa a se tornar sanguinário. E o final, então, nem se fala. Vale muito a pena. É uma produção muito bem realizada. Se você gosta de terror, vai de cabeça.
E o terceiro da nossa lista é o filme O Último Sacramento, de 2013, dirigido por um cara que tá fazendo muita coisa legal, e inclusive vai ter outro filme dele nessa lista, que é o Ty West. O filme conta a história de um fotógrafo que ele e outros amigos vão para uma comunidade isolada no meio da floresta, onde tem várias pessoas muito pacíficas, tranquilonas, e a irmã desse cara tá lá. Ela era viciada em drogas e ela vai lá para se reestabelecer, para se curar. Os caras chegam lá, o fotógrafo Patrick quer, ter um contato com a irmã, saber como é que ela tá, e os amigos dele querem documentar a história daquela comunidade, tentar achar alguma coisa interessante. E acredite em mim, esses caras acham e eles se arrependem. É muito óbvio no decorrer do filme que tem alguma coisa muito bizarra acontecendo nessa comunidade. Primeiro que tá todo mundo sorridente, feliz demais. O líder dessa comunidade é um cara extremamente medonho, digamos assim. Ele parece ser um cara tranquilo, pacífico, mas algumas atitudes dele faz ele se tornar um cara sombrio e bizarro. O final desse filme aqui é um final muito absurdo, um final que vai ficar na sua cabeça durante algum tempo. E o mais bizarro de tudo em relação a esse filme é que ele é baseado em uma história real. Isso aqui aconteceu, digamos assim, na realidade, o que deixa o filme ainda mais interessante. É uma ótima produção, então é mais um filme que vale a pena você conferir. Take it. Take it. Take it. Bem, e o quarto da nossa lista de hoje é outro filme do diretor do filme anterior, do Ty West, que se chama A Casa do Diabo. Agora, muito cuidado que tem um outro filme da década de 90 com esse mesmo nome. Eu tô falando de A Casa do Diabo de 2009. Quando você for procurar, toma esse cuidado aí. O filme, ele conta a história de uma babá que é contratada por uma família, e ela vai então lá para casa, que é uma pequena mansão, fazer o trabalho de babá dela, enquanto o patrão vai passar algumas horas fora. Nessa noite tá rolando um eclipse lunar, e enquanto essa menina tá na casa, muita coisa estranha, bizarra e sombria passa a acontecer. A premissa é bem comum, não é algo inovador, obviamente, a gente já viu isso em vários filmes por aí, mas o que é mais interessante nesse filme, além da atmosfera pesada, carregada que ele tem, é que o filme, apesar de ser de 2009, ele lembra muitos filmes da década de 80 também, aqueles filmes de casa mal assombrada, com demônio, espírito e assombração e tudo que tem direito. É muito bacana porque a trilha sonora do filme é oitentista, a forma com que ele foi filmada, com a imagem meio saturada, que lembra um filme antigo, e o final do filme também é bem interessante, então é uma ótima pedida para você que curte esse gênero. E o penúltimo da nossa lista de terror de hoje é o filme A Lista da Morte, de 2011, um filme britânico que pouquíssima gente conhece aqui no Brasil, e é um filme de terror diferente, porque no início você pensa, esse filme vai ser um filme de ação ou coisa assim, mas o filme muda de atmosfera de uma forma, na minha opinião, brilhante. Ele conta a história de um cara que ele é um ex-soldado e vive com a família em uma vibe meio decadente, digamos assim, ele tá meio cansado da vida, até que um ex-colega dele chega na casa dele e propõe um trabalho. Qual que é esse trabalho? Assassinar 3 pessoas. O cara decide pegar esse trabalho. Mas aí a transformação desse personagem, o psicológico dele que vai se destruindo no decorrer do filme é algo brilhante. E as mortes desse filme, o porquê das mortes é algo também muito interessante. O filme, do início pro final, ele vai ladeira abaixo, no bom sentido, Como eu disse, ele começa algo relativamente mais light, ele vai ficando cada vez mais sombrio, cada vez mais esquisito. É um filme bem interessante, vai com a mente aberta para ver um terror diferente dos demais, mas eu aposto que você vai gostar muito desse aqui. E o último da nossa lista de hoje, que também é um filmaço de terror, se chama Os Olhos de Júlia, de 2010, outro filme espanhol
que conta a história da Júlia, que recebe a notícia que a irmã gêmea dela morreu. Inicialmente parece ter sido suicídio, mas a Júlia decide investigar a morte da irmã porque ela não está convencida que a irmã se suicidou, ela acredita em assassinato. Então ela se desloca, refaz a rotina da irmã e vai investigando, conversando com pessoas e se deparando com situações nada convencionais. O grande problema, a grande questão desse filme é que a Júlia tá perdendo a visão, ela tá ficando cega, ela tem um problema grave na retina e com o passar do filme a visão da personagem vai ficando cada vez mais escura e isso vai te deixando cada vez mais angustiado porque parece também que a gente tá perdendo a visão junto com a personagem. E esse fator da perda da visão da protagonista faz com que a atmosfera do filme fique cada vez mais claustrofóbica, sufocante. Você passa a temer cada vez mais pela vida da protagonista que está correndo um perigo ali iminente. É um filmaço, vale muito a pena. Se você ainda não assistiu, assista. Bem, então essa é a listinha de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a maioria desses vocês realmente não conheçam para vocês se divertirem aí depois. Caso vocês já assistiram ou depois que vocês assistirem esses filmes, deixe aqui nos comentários as suas opiniões em relação a eles e também deixem outras sugestões de filmes de terror desconhecidos aí pelo grande público pra gente assistir também depois. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações do canal e galera, deixe o seu like, que parece uma coisa simples, mas ajuda muito na divulgação do canal e a fortalecer o trabalho aqui do Refúgio Cult. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!